Olá galera, beleza? Sou Calma Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vídeo de hoje é episódio 15 da série reagindo aos vídeos de teorias do Imaginago, episódio 15. Hoje o episódio dessa vez é por que o Abominável foi banido de Monstros S.A., certo? O Abominável lá de Monstros S.A. que foi banido da Monstros S.A. Mas o porquê que ele foi banido? Bom, a gente vai reagir a essa teoria do Imaginago relacionado à teoria da Pixar, certo? Então dá muito like no vídeo, se inscreva-se no canal, comenta e dá muito like, dá muito gostei no vídeo e vamos nessa, sem enrolação, né? Reagir esse vídeo de teoria do Imaginago relacionado à teoria da Pixar. Se tá gostando da série reagindo aos vídeos de teorias do Imaginago, comenta o que você tá achando, né? Comenta aí, comenta se você tá gostando ou não, porque aí eu vou continuar fazendo mais episódios dessa série, de eu reagindo aos vídeos de teorias do Imaginago. Então comenta aí o que você tá achando. Então, vamos ao vídeo. Abominável! Dá pra acreditar? Eu pareço abominável! O Abominável Homem das Neves com certeza é o personagem mais esquisito de Monstros S.A. até hoje. E ao mesmo tempo foi completamente injustiçado durante toda a sua vida por acharem que ele é um monstro. Por que não adorável Homem das Neves? Ou agradável Homem das Neves, só pra variar? Afinal, por que ele foi banido? Algumas pessoas dizem que ele roubou 27 carros do estacionamento da fábrica, outros dizem que ele bebeu 30 litros de grito direto do cilindro, e alguns até dizem que ele era um canibal que devorou 10 monstros antes de ser banido. Uma espécie de serial killer. E aproveitando, claro que agora saiu o trailer da segunda temporada da nova série de Monstros S.A., que mostrou simplesmente o retorno do Randall, vilão do primeiro filme, salvo pelo Johnny, de Universidade Monstro. Não dá pra acreditar. Então hoje, além de deixar aqui uns comentários sobre esse trailer, sobre o retorno do Randall, eu também vou te contar a origem, a história completa do Abominável Homem das Neves. Esse não é nem o nome dele, tá? Vai! Não é o nome dele, cara. Não é Abominável, é outro. Fala galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo. E só para te deixar claro que esse vídeo aqui não tem teoria, tá? Ele tem fatos. Você vai entender a origem injustiçada do Abominável Homem das Neves. Mas Como eu falei, teoria. não é nem o nome dele. Você vai saber como que tudo começou, por que que ele foi injustiçado e como que ele terminou, tá? Isso tudo foi mostrado de forma oficial no filme Monstros S.A., no filme Universidade Monstro e na série Monstros no Trabalho. Vamos lá, eu já tava preparando, tem tempo, um vídeo sobre o Abominável. Eu acho uma história muito legal. Eu acho que o arco, né, do início ao fim dele é bacana pra deixar registrado aqui no canal. E aproveitando agora que absolutamente do nada saiu o trailer da segunda temporada de Monstros no Trabalho, vamos comentar rapidinho então. E pra você que não sabe, não faz ideia o que é Monstros no Trabalho, vem aqui rapidinho, tá? É uma série, a primeira série que a Pixar lançou, Que eu já spin-off assisti de esse Monstros ano de S.A. 2025, a série Monstros no Trabalho, que é uma série, né, em que monstros trabalham por trás do riso, em que eles fazem que crianças rirem, né? Porque antes eles assustavam, eles davam susto nas crianças quando entravam na porta em um quarto e assustavam. Agora eles fazem ela rir por trás pelo riso, não é? Na verdade, que se passa meio que depois e ao mesmo tempo um pouquinho antes do quase final de Monstros S.A. Eu fiz essa definição meio bizarra, é pra não te dar spoiler, mas quem assistiu sabe do que eu tô falando. Enfim, não importa pra você entender esse vídeo aqui. A série tem 10 episódios, está disponível no Disney Plus e conta a história do Tyler, que é um monstro que acabou de sair da faculdade, da Universidade Monstro, que a gente já viu o filme, e ele tá pronto pra ser um assustador. Na verdade, ele se formou na faculdade pra ser um assustador profissional. Ele era o melhor da turma, inclusive, ele estava preparado pra esse mercado que não existe mais. Nós sabemos com o final de Monstros S.A. que agora se tira a energia do riso, né? Do riso das crianças e não mais do susto, como era antigamente. Então o cara se preparou a vida inteira pra uma profissão que não existe mais. Tá brincando, né? Eu achei a ideia da série muito boa justamente por causa disso, porque ela prometeu explorar coisas que ficaram meio que abertas em Monstros S.A. e que talvez você não tinha pensado nisso, porque realmente existe toda uma categoria de monstros, cara, que simplesmente se formou para uma profissão que parou de existir. Como é que esses monstros ficam? Quais conflitos que isso vai levar? E principalmente como é que funciona mais a fundo a empresa Monstros S.A., a fábrica. E a série gira
mira justamente no Tyler, né, que tá tentando virar agora um comediante, porque ele quer participar do corredor de energia, né? Ele quer ser um cômico, como chamam agora, não é mais assustador. Só que ele acaba, por não ter uma formação específica em comédia, ele acaba sendo direcionado por um setor lá meio bizarro, com os funcionários meio questionáveis, que ele acaba criando uma amizade e tudo mais. Assim, a série, ela é legal. Ela não machuca, não agride, não é aquela coisa, tipo, um Megamente da vida, sabe? Aquela série que você olha e fala, ai, que um Panda, Cavaleiro do Dragão. Não. Tem coisa ali, tem coisa bacana. Inclusive, esse vídeo aqui, ele existe por causa dela, né? Vou contar pra vocês aqui a história de origem do Abominável, que uma grande parte conta nessa série aqui também. Então, a parte que a série explora os bastidores da fábrica, como ela funciona, o dilema do final do filme, né? O que o final do filme afetou no mundo dos monstros, é legal. Mas ela peca um pouco pra mim quando ela tenta forçar um pouco, olha que absurdo, né? Ela tenta forçar o Mike e o Sully. E eu sei que isso parece um pouco esquisito, né? Porque, pô, mas eles são os mais legais. Não na série. Na série, eles meio que atrapalham a história. Porque você tá querendo saber que fim vai levar o Tyler. Tyler, ele é o protagonista. E eles ficam tentando colocar o Mike e o Sully em situações só pra não perder o público e falar, ó, ainda é Monstros S.A., ó o Mike e o Sully aqui. São cenas sempre desnecessárias e que você fala, tá, cara, a história deles eu já vi, eu quero saber dos novos personagens. Enfim, essa é a minha opinião, pelo menos. Mas eu acho que se você é fã de Monstros S.A., assim como essa pessoa que está fazendo o vídeo aqui, que você sabe que é o filme favorito da Pixar, você vai curtir a série. Não vai te machucar, não. Vê um episódiozinho por dia enquanto você almoça que tá tudo tranquilo. O ponto é que, nesse momento, saiu o trailer da segunda temporada de Monstros no Trabalho, que inclusive estreia dia 22 de maio. Daqui a pouco já até estreou, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo aqui. E o Randall está de volta, e ele, inclusive, volta com uma explosão de cabeça inacreditável. Porque ele não apenas está de volta, como, agora ele vai ser o vilão na segunda temporada. Não! Durante toda a primeira temporada, ele tava por trás de várias coisas, né? Ele tava usando a invisibilidade dele pra sabotar diversas coisas, explicando agora pra gente diversas coisas esquisitas que aconteciam na primeira temporada sem nenhuma explicação. Pô, isso eu achei legal, porque, por dois motivos. Primeiro que o Randall, ele tá de volta, né? A gente sabe que ele é um grande vilão. E no final do primeiro filme ele termina num trailer aleatório, né? Uma galera confunde ele com o jacaré, mas o Johnny, o antagonista de Universidade Monstro, que inclusive se formou com o Randall, foi lá e salvou ele daquela treta toda e agora ele tá de volta. Eu achei legal porque conectou tudo. Primeiro porque os caras pensaram nisso desde o início. A primeira temporada tem várias coisas esquisitas que acontecem sem explicação, e agora a explicação é porque o Randall tava meio que tretando ali, sabotando tudo invisivelmente. E eu achei legal que eles conectaram o Randall, que aparece lá em Universidade Monstro, que se conecta com o Johnny, que agora salva ele lá. A gente sabia que o Randall não tinha morrido, sabe? Ele só tomou uma pasada na cara, no máximo. E o mais legal de tudo pra mim é que agora vai ser o Randall junto com o Johnny, vilão de Universidade Monstro, e eles estão juntos porque o Johnny meio que herdou, parece que ele é o dono de uma fábrica, que ele herdou da família dele provavelmente, e é uma fábrica de sustos, é uma fábrica que se recusa a utilizar o riso como energia, mesmo que comprovadamente o riso gera 10 vezes mais energia do que o susto. Isso é muito legal porque me lembra a briga, por exemplo, de carros elétricos contra carros a combustível. A opção elétrica é claramente melhor pro meio ambiente e pro bolso das pessoas, né? Porque você tem uma economia de energia muito grande. Só que as empresas de combustível não querem permitir que os carros elétricos se popularizem, porque se eles se popularizarem, eles vão ficar mais baratos, portanto acessíveis, e portanto vão substituir os de combustível, porque eles são claramente a melhor opção pro mundo e pra todos. E eles pegaram essa mesma discussão que a gente tem hoje em dia e colocaram na série Monstros S.A., cara. Então eu tô realmente empolgado pra ver se eles vão explorar isso, sabe? Se eles vão explorar essa rivalidade entre monstros que são a favor da energia do susto e monstros que são a favor da energia do riso. Cara, muito legal. Enfim, o Johnny meio que convida o Tyler pra virar um monstro de sustos, né? Que foi o que ele foi formado pra fazer. Eu acho, pelo que dá a entender no trailer ali, ele vai pra trabalhar com o Johnny, ele acaba brigando com os amigos dele da série. Enfim, não vou entrar muito em detalhe aqui, senão vou dar spoiler da primeira temporada. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça um vídeo sobre a segunda temporada quando sair o primeiro episódio, né? Eu posso fazer aqui, ou então quando terminar, escreve aí. E vamos falar agora, né, do grande tema do vídeo, que é a injustiça que foi feita em cima do nosso querido Abominável, que nem é o nome dele, coitado. É que nem meu amigo Pé Grande. Quando aconteceu com ele, pegou no meio do mato uma porção de urtigas, pôs na cabeça que nem coroa e virou rei coceira. Seguinte, uma coisa que a gente percebe muito, e inclusive é por isso que Monstros S.A. é um dos meus filmes favoritos, porque ele se conecta com o mundo real de uma maneira incrível e até literal, mas é que os monstros que foram banidos no mundo dos monstros são os monstros que nós conhecemos na nossa vida. Eles são banidos de lá e eles ficam famosos aqui, como por exemplo o Pé Grande, o monstro do Lago Ness, o Abominável Homem das Neves. Eles são monstros que foram banidos do mundo dos monstros e ficaram famosos aqui na Terra, né, vamos dizer assim, no mundo dos humanos, vamos chamar assim, né? O próprio Mike fala isso no filme. O do Lago Ness, Pé Grande, Abominável Homem das Neves, todos têm algo em comum, amigo. Exílio. Seremos os próximos. Então eu sempre achei muito legal isso, cara. Você explicar mitologia, explicar lendas urbanas com uma dose de realidade, uma dose de coisa científica, tipo, caramba. Então, na verdade, eles vêm de outro mundo, porque eles foram banidos do mundo deles. Mas por que eles foram banidos? Quer dizer, o monstro do Lago Ness, eu não faço a menor ideia. O Pé Grande
também não faço a menor ideia por mas enquanto. o Mas o Abominável Abominável a Homem gente das tem uma explicação inacreditável até. Para começar, o nome dele não é Abominável Homem das Neves. Esse é um título que os humanos deram pra ele, né? Porque ele provavelmente teve algumas aparições, teve algum conflito com os seres humanos, por isso que ele tá isolado numa caverna na neve quase inacessível. E aí os caras falam, aquele é o Abominável Homem das Neves, cuidado com ele, rapaz, porque ele é grande e feio. Eu sou um cara legal. Eu sou um cara legal. Você já teve o celular roubado? É muito ruim, né? Por isso... Pixar, ela intitula ele, pelo menos ela se refere a ele como Yeti. Simplesmente, Yeti é o nome dele. O Yeti a gente vê ele trabalhando com o Mike Wazowski e o James P. Sullivan lá no começo de carreira, lá no Universidade Monstro, naquele setor de correspondência, lá no começo do primeiro filme. Mas e aí, cara? Ele parece ser uma boa pessoa, ele em nenhum momento, desde a Universidade Monstro, eu ficava com isso na cabeça. Por que esse cara foi banido? Sendo que ele é uma pessoa gentil, engraçada, sem noção, que com certeza fizeram alguma bobice com ele, com certeza sacanearam ele. E aí aconteceu mesmo isso. Começou a surgir lendas, teorias na fábrica. A série Monstros do Trabalho fala isso, né? De vez em quando alguém fala, pô, lembra do Abominável? Ele foi banido porque ele roubou 27 carros num estacionamento. O outro fala, não, é porque ele bebeu 30 litros de grito direto do cilindro. E aí ele foi banido por isso. E o outro fala, não, ele devorou 10 monstros, o cara é um canibal. Mas a grande verdade é que ele descobriu um segredo. Ele descobriu uma coisa que não era pra ele saber. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Ele descobriu a maracutaia do Water News. Pena que ele tava na maracutaia! Ele descobriu, e a gente não sabe como, né? De alguma forma, ele acabou pegando no flagra ali o Randall e o Water News, tramando aquela maracutaia de absorver mais gritos da criança, colocando eles naquela máquina bizarra, né? Pra roubar o grito de uma maneira mais bizarra de todas. Aquela maneira bruta, que a gente não sabe nem que fim que ia levar a criança se de fato aquilo ali acontecesse. Então o Water News, na mesma mesma forma que ele baniu o Sully e o Mike, né? Lá no primeiro filme ele abre a porta da neve e joga eles pra lá. O que é uma parada que pra mim nunca nem fez muito sentido. Como que eles criaram essa porta, né? Porque geralmente a porta é uma porta pra um armário, né? Uma porta literalmente pra um armário. E aí, se você olhar no mundo dos humanos, você tem uma porta no meio da neve e que tá sozinha, tá sem nada. Então, claramente, o Waternoose, ele foi pro mundo dos humanos e botou aquela porta no meio do nada, justamente pra ele poder banir os monstros pra lá, cara. Inacreditável, pô. Isso, inclusive, é mais uma prova de que o mundo dos humanos, ele se passa muito mais devagar do que o mundo dos monstros. Então, às vezes, um segundo ou outro no mundo dos monstros é uma eternidade no mundo dos homens. Porque o Yeti foi banido entre Universidade Monstro e Monstros S.A., quando ele já estava trabalhando no setor de correspondência, tá? Quando ele vai pro mundo dos humanos, dá tempo dele criar a fama de Abominável Homem das Neves. Ele cria essa fama. Então, provavelmente, ele chegou, sei lá, nos anos 60, nos anos 50, 40, no mundo dos humanos, e ele ficou no mundo dos humanos por diversos anos, por décadas, banido. Por isso que ele ficou até meio bitolado das ideias. Sendo que no mundo dos monstros se passaram apenas alguns anos. Na verdade, pode ter passado 1 ou 2 anos no máximo. Então ele ficou realmente, cara, décadas sozinho naquela caverna, enfrentando humanos, sendo caçado, sendo injustiçado, né? Sendo chamado de monstro, como se ele fosse um assassino. Completamente injusto, cara. Inacreditável. Na série Monstros no Trabalho, a gente tem finalmente o desfecho da história dele com um episódio dedicado que eu gostei bastante, né? Nesse episódio ele volta pra fábrica por acidente do Tyler, o protagonista lá, né? Dá uma treta, enfim, rola um negócio generalizado ali, porque todo mundo tem medo dele, ninguém sabe por que ele foi banido, mas eles acabam descobrindo, né, que ele foi banido, né? E o próprio Sully e o Mike desbanem ele do mundo dos monstros de novo, e ele passa a trabalhar de novo na fábrica, dessa vez vendendo raspadinhas que ele sempre fez, né, lá dentro. Pelo menos ele teve um bom final, cara. E foi completamente justiçado, inclusive agora eles estão chamando ele de Adorável Homem das Neves, né? E ele não é nem homem, nem é feito de neve, nem mora nas neves. Enfim, eu acho que Monstro no Trabalho devia focar mais nisso. Não sei qual... não fico fazendo bobice, é muito mais legal, porque sana curiosidade como essa aqui desse vídeo. Eu espero que a segunda temporada seja boa, espero que você fique inscrito aqui no canal pra quando sair a série eu comentar aqui, né, dar minha opinião. Vou deixar aqui, ó, 2 vídeos pra você assistir, cara. Clica em qualquer um deles que você vai ter entretenimento. Ou não, não sei, vou ver. É fã de animação? Seu lugar é aqui. Tamo junto, fui! Enfim, vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Dá like, comenta, se inscreva no canal se você não for inscrito. É isso, galera. Eu vou indo nessa. É nóis. E tchau. Até mais tarde. Não, até 6 horas da noite. Porque de 6h30 tem jogo do São Paulo. São Paulo e Vitória pelo Brasileirão. E eu não quero deixar pra gravar esse vídeo depois que acabar o jogo. Não, então por isso que eu vou gravar às 6 horas da noite. Então, até às 6 horas da noite. É isso, tchau.